Para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou psicóloga, já estou considerando formada em terapia cognitivo-comportamental, porque o nosso curso termina o mês que vem, agora em agosto. E eu faço o curso da Cognitiva, Centro de Terapia, a clínica da Renata Borgia, que eu tenho a grande alegria de fazer parte. E hoje nós estamos aqui falando sobre vulnerabilidade. E aí a gente vai pensar em como o nosso lidar com a nossa vulnerabilidade. E aí, Renata, estou super feliz de estar te ouvindo, querida. Ai, que coisa boa! Bom demais, que força! Obrigadão pela força de todos vocês que estão aqui. Tem um impacto muito grande na nossa autoestima, a forma com que a gente lida com a nossa vulnerabilidade. Né? E o que acontece? Essa questão da vulnerabilidade é uma questão universal. É para todos nós temos a vulnerabilidade. O que vai diferenciar, o que vai mudar é a forma com que cada um lida com ela. Né? A forma com que eu, com que você, com que a gente encara, com que a gente vive a nossa vulnerabilidade, isso vai ter uma diferença na vida de cada um. Mas é uma condição humana que vai nos acompanhar durante todo o percurso da nossa vida. Então, é importantíssimo esse nosso lidar de uma forma que nos ajude, de uma forma mais favorável, porque ela faz parte também do nosso processo de crescimento. Se por um lado esse lugar da vulnerabilidade é um lugar tão desconfortável, é também, por um outro lado, o lugar do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Né? Todo crescimento humano vai passar pela vulnerabilidade. Então, por mais desconforto que seja, a gente precisa vivenciar, e quanto mais a gente tiver em paz com a nossa vulnerabilidade, que a gente entender que os nossos erros, eles não são a gente, que é apenas uma parte, que é apenas um agir, é apenas um comportamento meu, a gente vai entendendo e vai lidando melhor com essa questão da nossa vulnerabilidade. Então, o que acontece? A gente tem uma busca por um ideal. E nessa busca por esse ideal, por uma perfeição, a gente vai se distanciando de nós mesmos, do nosso eu, inclusive do nosso eu em potencial, do nosso eu verdadeiro. E quando a gente começa a fazer inversão, quando a gente entende que a vulnerabilidade é algo natural do ser humano e que a gente pode lidar com ela de uma forma que nos favoreça, a gente vai conseguindo perceber que a gente pode, mesmo na vulnerabilidade, perceber e conseguir ver os nossos avanços, o nosso potencial, a nossa capacidade. Existe uma frase que eu acredito que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, e ela é incompreendida por muita gente, eu acredito. Assim como eu, durante muito tempo, questionei essa frase, até eu entender esse conhecimento, até eu saber um pouco a respeito da questão da vulnerabilidade. A frase é o seguinte: seja você mesmo. Quem nunca ouviu essa frase por aí? Ela está sempre aparecendo, a gente está sempre ouvindo isso, seja você mesmo. E aí eu fiquei questionando, gente, como assim eu não vou ser eu mesma? É claro que eu sou eu. Acontece que quando eu comecei a entender essa proposta, esse conhecimento sobre a vulnerabilidade, essa frase ela começou a fazer muito sentido. Por quê? Porque eu passei a entender que a gente não é a gente sem a nossa vulnerabilidade. Eu não sou eu, verdadeiramente falando, sem a vulnerabilidade. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse entendimento, essa aceitação, e a aceitação tem a ver com a gente não reagir a emoções desconfortáveis em situações desconfortáveis. Então, quando a gente tem essa aceitação, a gente consegue ir se aproximando do nosso eu verdadeiro. E aí, gente, existe um mecanismo de proteção uma situação em que eu possa ser julgada, em que eu possa ser interpretada de uma forma que eu não gostaria. E nessas situações, eu tenho como mecanismo de defesa uma forma de me proteger, que é evitar. Se eu evito, é como se eu tenho aqui uma crença: se eu evitar, eu não vou ficar desconfortável.
Se eu evitar de me colocar numa situação como essa, eu não vou ser ridicularizado por ninguém, eu não vou ser criticado pelo outro. Então, quando a gente tem muito medo da crítica, quando a gente tem, por exemplo, uma preocupação com feedback, se alguém, né, fala para você que vai te dar um feedback em relação a alguma coisa, se isso já começa a te causar preocupações, se você já começa a querer fugir desse feedback, é um sinal de que você não está lidando muito bem com a sua vulnerabilidade, com a sua exposição. Existe uma preocupação grande com o que esse outro vai dizer de mim. Então, quando eu tenho uma preocupação excessiva, quando eu estou focada no que esse outro vai dizer, eu prefiro evitar muitas vezes. E como comportamento, eu costumo ter o isolamento, eu costumo querer ficar mais no meu cantinho, ou então em situações em que eu vou estar reunido com muitas pessoas, eu procuro não falar muita coisa, porque eu fico lá no fundo com aquele medo de que o que eu vou falar vai ser errado, vai ser interpretado de uma forma que eu não gostaria, né? Então a gente fica muito preocupado com esse olhar do outro sobre mim, né? Então, se você se vê numa situação dessa, é um grande sinal de que você precisa lidar um pouco melhor com a sua vulnerabilidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai enfrentando, quando a gente passa a perder um pouco desse medo, a gente consegue fazer uma inversão. A gente vai entendendo que a gente tem potencial. Porque com esse medo todo, com esse afastamento, com essa evitação, a gente vai enviar uma mensagem para a nossa mente de que a gente não é capaz. Né? Se eu nem tento alguma coisa, alguma situação que pode vir a me expor de uma forma negativa, eu vou enviar essa mensagem de que eu vou enviar essa mensagem de que eu não consegui, e de fato eu não consegui porque eu nem tentei. Então é importante que a gente vá percebendo, vá entendendo que o que eu faço, o nosso fazer, não é o nosso ser. O meu comportamento, o meu erro, quando eu erro, quando eu faço alguma coisa e isso dá errado, o meu erro não sou eu. É apenas algo que eu fiz de acordo com o que eu sabia, com o que eu conhecia, com o que eu entendia que era talvez o correto ou o certo, e não necessariamente deu certo, deu errado. Mas a nossa vida, ela não é feita só de erros. O problema é que quando a gente tem uma preocupação muito grande e a gente não vivencia a nossa vulnerabilidade, a gente fica evitando, o problema é que aí quando acontece e de fato dá errado alguma coisa, a gente tende a pensar que o erro somos nós não somos os nossos erros, nós somos muito mais do que o erro, do que uma situação específica, né? Então é importante a gente saber separar o que é o ser e o que era o meu comportamento, porque aí eu vou entendendo que eu tenho esse direito de errar, porque é uma condição humana, e quando eu erro e me acolho, né? O que a gente pode fazer? O que ajuda? Um exercício de autocompaixão. Se eu fiz algo que eu entendi que foi errado, eu preciso separar isso de mim, porque se eu trago isso para o meu ser, eu começo a entender que eu sou o erro, e eu entender que eu sou um erro é muito pesado, né, gente? Então é importante, existe uma distinção para cada coisa. O ser sou eu, existe o pensamento, existe uma emoção, existe um comportamento. Quando a gente vai ficando com muito medo dessa exposição, de experimentar alguma coisa que no fundo a gente sabe que vai ser bom pra gente, a gente tem lá, né, a famosa voz interior, e muitas vezes a gente escuta ali algo falando, vai, arrisca, vai lá para ver, né? E quando a gente faz com que esse medo nos paralise, a gente fica com uma sensação muito ruim. A gente vai aumentando aqui o nosso nível de ansiedade, porque valorizar algo e não colocar esse algo em prática é muito ansiogênico, né? Então a gente experimenta muitos momentos de ansiedade, a gente pode ter crise de pânico, a gente pode ter uma crise de ansiedade, e pela tristeza que isso vai nos gerando,
é possível que a gente chegue até uma depressão, né? Porque se a gente fica triste por um longo período, uma tristeza profunda, a gente pode chegar até essa depressão. Então é importante a gente aprender que errar faz parte da nossa vida e que isso é comum a todas as pessoas. A nossa vida é dinâmica, lembra? Ela não é estática. A gente não tá sempre de um jeito só na nossa vida. Vai ter momentos que a gente vai errar, mas vai ter momentos que a gente vai acertar. E a gente entender que o nosso erro, ele pode ser um aprendizado para o nosso futuro. Então, quando eu entendo, quando eu erro, e eu olho para esse erro, entendendo que a partir disso eu tiro uma experiência, gente, eu nos vejo em alguns momentos da nossa vida numa sala de aula, onde em alguns momentos a gente está sentado ali naquela cadeira do aluno, aprendendo alguma coisa, em alguns momentos a gente está lá na frente, na mesa do professor, ensinando algo. A gente ensina de diversas formas, com as nossas palavras, com as nossas experiências, a gente pode ensinar e aprender de variadas formas, né? Inclusive, os nossos erros, eles podem ser grandes parceiros no nosso processo de aprendizado. É importante que a gente se conscientize disso, é importante que a gente faça uma reflexão e que a gente leve um aprendizado para o nosso futuro a partir desse erro que nós cometemos, né? Então, o problema de quando a gente erra e entende que esse erro sou eu posso assumir uma crença, eu posso desenvolver uma crença de que eu sou o erro. E se eu começo a acreditar que eu sou o erro, aí vai complicar muito as próximas chances que eu tiver, as minhas próximas tentativas, né? Porque a questão da crença, ela aí vai se aprofundando e aí eu vou ter aqueles comportamentos evitativos cada vez mais. Então, o que eu considero que é importante a gente fazer? Vamos pensar o que nos define? O que me define? O que te define? Nós temos o hábito de pensar que o que nos define está fora de nós. A gente fica ali preocupado com as nossas roupas, com os nossos sapatos, com os nossos carros, com a casa, com os bens materiais, né? A gente acaba preocupando com a beleza externa, né? Se eu tô bonito, se eu não tô, se aos olhos do outro, né? Como é que ele tá me vendo? Então é importante a gente começar voltando para o nosso interior e entender que nós não somos definidos porque está fora da gente. O que nos define está dentro, é intra, é interior. Então, geralmente, é importante a gente atentar para a nossa história, pensar na nossa história, o que constitui a minha história, quem são as pessoas que são importantes na minha história, no que eu acredito, principalmente olhar aquela parte da minha história em que eu me orgulho, em que eu vi que eu superei algum obstáculo, né? Mudar o foco da parte difícil, da parte dos erros da minha história, para essa atenção aonde deu certo. Porque quando eu consigo ir vendo isso, vendo que eu tive erros, mas que eu tive acertos também, eu vou conseguindo lidar melhor com a minha vulnerabilidade. E vice-versa. Né? Então, vamos pensar, o que me define? Né? O que tem na minha história que é importante eu considerar? O que me define é muito mais do que um erro, é muito mais do que um bem material, tem a ver com os meus valores. Que valores eu tenho que são importantes para a minha definição? Para o meu eu? Né? Então, assim, pensar nessa definição ajuda muito tanto a lidar com essa nossa vulnerabilidade, quanto a lidar, quanto a entender o nosso potencial, porque quando a gente lida bem com a nossa vulnerabilidade, a gente é o nosso ser em potencial. A gente consegue mais tentativas, a gente abraça mais as possibilidades, as oportunidades que a vida oferece. Por que as pessoas que a gente considera que são pessoas de sucesso, elas conseguem muita coisa? Será que é por sorte? Será que é porque elas não são vulneráveis? Será que é porque elas nasceram, né, com a testa virada para a lua? A gente escuta uma expressão parecida com essa? Não, muito provavelmente
é porque elas entenderam que elas podem tentar, e se elas errarem, elas podem tentar de novo. E aí, quanto mais tentativas, maiores as chances da gente conseguir. Né? Então, quando a gente já vai entendendo as frustrações como motivo para a gente recuar, para a gente não tentar, aí tanto a gente nem consegue lidar com a nossa vulnerabilidade, quanto a gente não consegue verificar, perceber o nosso potencial, a nossa capacidade, e aí fica tudo muito ansiogênico, muito difícil da gente lidar. Com relação aos erros, é importante a gente lembrar que quando a gente faz alguma coisa, a gente faz com base naquilo que a gente sabe. Então, se eu fiz algo, eu fiz baseado em algum conhecimento que eu tinha naquela época, naquele momento, e isso deu errado, né? Acabou dando errado, mas isso não é motivo para eu querer ali desaparecer, né? Qual que é o grande problema quando se fala da vulnerabilidade? Na vulnerabilidade, a gente busca uma conexão com o outro. É na vulnerabilidade que a gente faz conexões. E muitas vezes a gente perde essa conexão por vergonha. Então, quando a vergonha é motivo para eu me afastar, eu acabo perdendo em conexão. E conexão, gente, ela dá sentido à nossa vida. Né? Ela vai fazer com que a nossa existência ela tenha um sentido. Se a gente não se conecta com as pessoas, fica muito complicada a nossa vida. Então é importantíssimo que a gente passe por esses momentos vulneráveis, né? O que acontece? A gente vai na vulnerabilidade, com esse medo de errar, com esse medo de não acertar, a gente acaba chegando a uma definição de insuficiência. A gente começa a perceber, a acreditar que a gente é insuficiente. E aí a gente pensa, eu não sou não sou boa mãe suficiente, não sou suficientemente bom pai, não sou uma amiga suficiente, né? A gente começa a pensar que eu não sou, sempre achando que o que a gente faz ou o que a gente não é bom o suficiente. E aí, pensando nesse tema, eu estava trazendo a mensagem de que uma pessoa suficientemente boa não é aquela que não erra, não é aquela que não é vulnerável, não é aquela que se expõe, é aquela, gente, é aquela que acredita. Sabe, é uma pessoa que é suficientemente boa, ela vê o seu potencial, ela acredita nesse potencial e se ela acredita, ela vai fazer por onde? Né? Porque o que eu penso orienta o meu fazer. Então, se eu acredito que eu sou sim suficientemente bom, eu vou mudando, eu vou invertendo isso, eu vou diminuindo os meus medos e aumentando aí o meu enfrentamento. A Neri colocou aqui, penso assim, sempre acho que poderia fazer mais. Então, Neri, essa questão da insuficiência. Em um dos meus atendimentos, eu lembro que um paciente compartilhou comigo que ele estava ali brincando com a filha e no final ele falou com ela, olha, eu não consigo mais brincar, eu não consigo ir mais além, tá bom por aqui. E a filha, criança, olhou para ele e disse assim, papai, você deu o seu melhor, você fez o que você podia fazer. E mesmo quando você não consegue ir além, você é o melhor pai do mundo. Gente, eu achei isso tão maravilhoso. Uma criança lidando com um pai, né, que tem essa noção aí de insuficiência, ou seja, o grau de exigência é muito alto. Gente, com essa exigência muito alta, a gente investe muita energia. A gente investe muita energia. Tem um gasto enorme na busca de um ser ideal, na busca de algo da perfeição. E isso nos esgota a ponto de a gente nutrir esses pensamentos de que eu não sou bonita o suficiente, não sou magra o suficiente, não ganho um salário suficiente, não tenho um cargo que é suficientemente bom, né? A gente traz tanto para o ser quanto para o ter, e aí fica muito complicado.
E eu achei muito maravilhoso nesse caso, porque a criança trouxe uma noção de suficiência, ou seja, você deu o seu melhor. Então, o que importa é a gente pensar no nosso melhor. Eu estou dando o meu melhor? Eu estou usando o conhecimento que eu sei? Eu estou buscando? Eu estou me informando? O meu melhor, gente, é o suficiente. O meu melhor é o meu diferencial. A gente escuta muito essa frase. Qual é o seu diferencial? Né? E fica parecendo que a gente tem que ser extraordinário, que a gente tem que ter, né, muitos títulos, que a gente tem que ter experiências aqui e ali, aquele currículo gigantesco, para a gente ser suficientemente bom. E se a gente não vê nas pequenas coisas... Oi, alguém me disse oi aqui? Maria Vi Barbosa. Então, assim... Ai, Maria Isabel... Então, o que acontece? Quando a gente vai entendendo que errar faz parte, que nem toda vez eu vou errar, eu vou entendendo que eu posso arriscar. Esse medo da exposição, da crítica do outro, a Brené Brown, não tem como a gente não citá-la quando a gente fala da questão da vulnerabilidade, né? Porque ela fez todo o estudo da vida dela em torno desse tema. E ela vai dizer que os maiores medos do ser humano é de ser ridicularizado, né? De ser envergonhado, de ser criticado, de ser ridicularizado. E aí o que acontece? A vergonha, ela limita muito o nosso potencial. Quando a gente perde o foco, tira o olhar do nosso melhor... Quando a gente perde esse foco, quando a gente para de pensar, de perceber que eu estou dando o meu melhor, que eu estou fazendo o melhor que eu posso e que isso é suficiente, eu tiro o olhar daqui e eu morro de vergonha. Porque aí eu já começo a alimentar pensamentos de que eu não estou fazendo bem feito, de que isso não vai agradar ninguém, de que não vai alcançar ninguém. Gente, querer corresponder com a expectativa de agradar todo mundo é muito pesado. Percebe o peso disso, de querer agradar o outro sempre e de agradar a todos? Quando a gente entende que cada um é um ser com suas experiências, com suas escolhas, com suas inclinações, a gente entende que a gente não vai agradar a todo mundo 100% da nossa vida, 100% do nosso tempo. A gente percebe muita sensação de inadequação nas falas, quando se refere à questão das redes sociais. Eu fico com muita vergonha, eu fico ali preocupado, porque nas redes sociais, aquela pessoa que eu acompanho, que eu sigo nas redes sociais, tem não sei quantos seguidores, e aquela pessoa, ela tem não sei quantas curtidas e comentários e aquela coisa toda. É isso que te define? Pensa bem, é a quantidade de seguidores que tem no Instagram, que tem de amigos no Facebook, de visualizações que tem nos status do WhatsApp. Não é isso que nos define, gente. E essas pessoas, eu estava pensando uma reflexão esses dias, daqueles depoimentos que a gente vê. É maravilhoso a gente receber um depoimento favorável de uma pessoa, de um paciente, de alguém para quem você prestou um trabalho, e essa pessoa reconhece ali o seu trabalho, né? Reconhece que o investimento que ela fez foi muito bom, foi muito positivo, trouxe grandes resultados. Isso é maravilhoso, inquestionável. Acontece que a gente precisa ter consciência de que mesmo essas pessoas não agradam todo mundo. Não vai conseguir conexão com todos os que passarem pela vida dela. Mesmo estas pessoas que a gente admira tanto ali pelo trabalho, pela quantidade de seguidores, ou seja, significa que tem um grande poder de influenciar, né? Essas pessoas também erram. E essas pessoas também recebem depoimentos e feedbacks que são negativos. Não somos só nós. É para todo mundo. É universal. Lembra? Então, é importante a gente carregar isso. Eu não sou os meus comportamentos. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou... E o que eu faço é mutável. Eu tenho um comportamento hoje, eu com habilidades, com treino, se isso não está funcional, eu posso mudar esse meu comportamento.
Né? Se eu cometi um erro, o problema do erro é eu ficar presa nesse erro, é eu alimentar esse erro, é eu nutrir ali um remoer em função desse erro, porque aí eu fico presa lá no passado e cada vez mais eu me afasto dos meus objetivos, das minhas metas e daquilo que é alcançável. Porque era uma meta de perfeição, desse ideal, eu não vou alcançar. Ei, Isaac, saudade demais também, querida. Muito bem-vinda. Que alegria te ter aqui. Então, gente, a vulnerabilidade é algo essencialmente humano, né? E mesmo quando a gente erra, porque a gente tentou alguma coisa, a gente tem condição de continuar, de seguir, de trazer esse erro para uma reflexão, de levar isso para o nosso futuro. E a mesma coisa com relação às vergonhas que a gente passa na vida. Tem alguns momentos que a gente passa algum tipo de vergonha, que acontece o quê? A gente pode refletir acerca daquele momento, a gente pode pensar que pensamento que eu desenvolvi acerca daquilo, a gente pode dizer o que eu senti além da vergonha, né, da vergonha que eu passei. Eu fiquei ansioso por causa daquilo, eu fiquei triste por causa daquilo, eu fiquei com raiva de mim. Outra coisa que é importante a gente saber, que na vulnerabilidade, quando ela está, né, não está bem trabalhada, quando a gente está com a nossa vulnerabilidade lá nas alturas, a gente tem muitos momentos de ansiedade, a gente experimenta com frequência a ansiedade e a emoção da raiva. Essas duas emoções estão envolvidas aí. Então, se você se percebe irritado, né, com muitos episódios de irritação, se você percebe maior parte do seu tempo ansioso, é importante buscar aí como que eu vou lidar com essa vulnerabilidade, o que aconteceu que está me deixando dessa forma, ou eu estou para experimentar alguma coisa. Como que a gente fica na hora dessas lives, gente? A ansiedade vai lá nas alturas, né? E outra coisa boa, olha só essa oportunidade da gente estar aqui fazendo lives. Quantas pessoas que jamais se imaginou fazendo uma live na vida, nesse período de quarentena, está enfrentando isso, lidando com a vulnerabilidade, com esse pensar do outro, se expondo. É uma exposição. E a gente não tem como mensurar, a gente não tem como saber quantas dessas pessoas que estão se agradando disso. Gente, é muito pesado a gente querer corresponder a todas as expectativas dos outros. Qual que é o problema da gente frustrar a expectativa de alguém? A expectativa até, às vezes, de alguém que a gente ama. A gente vê isso como um problema muitas vezes. E o grande problema envolvido também na questão da vulnerabilidade é com relação ao nosso merecimento. Quanto mais a gente esquiva, quanto mais a gente se esconde, a gente foge, maior tem uma probabilidade de a gente ter uma crença de não merecimento. Né? Então, a gente precisa ir encontrando formas de perceber o que deu certo. Eu acho importante a gente pensar numa listinha do que deu certo. O que eu fiz na vida que eu acertei? O que foi bacana na minha vida? E ir listando isso e trazendo isso à sua consciência. Porque com esse peso de não lidar com a vulnerabilidade, esse medo excessivo, a gente acaba... Ih, gente, esqueci de mudar o negócio aqui no celular. A gente acaba por não perceber aonde foi que deu certo. E com todo esse peso, com toda essa busca, com essa noção de insuficiência, com essa coisa de achar que a gente não é o bastante, né, que nunca é o bastante, que nunca tá bom, a gente está sempre se exigindo mais e mais. Como que fica a nossa autoestima? Como que fica o nosso autoconceito? Com tanta cobrança, com tanta exigência. O nosso autoconceito fica prejudicado, a nossa autoestima fica prejudicada. O que é a nossa autoestima? É a nossa capacidade de perceber o nosso merecimento. E a autoestima tem a ver com uma percepção própria, gente. É a forma com que eu me vejo. Já percebeu quantas vezes a gente chega querendo animar alguém, falando de tudo bom que essa pessoa é, e mesmo assim ela ainda continua mal? Fica péssima. Exatamente, Neri. Obrigada. A nossa autoestima
ela fica, gente, fica realmente comprometidíssima com todo esse peso que a gente vai carregando, vai construindo aí dentro da gente. É interessante dizer que a autoestima, ela é mutável, viu, gente? É também uma informação interessante porque não é uma condição estática, não é um negócio que se hoje não tá legal, amanhã eu costumo dizer da autoestima, de uma autoestima equilibrada. Tem autores que falam em autoestima alta, autoestima baixa, eu acho que a gente nem escuta mais falar assim, né? Então, a gente ter um equilíbrio da nossa autoestima, isso é muito importante, né? Então, tem a ver com um conceito próprio. Como que eu vou desenvolver um conceito bacana, legal, que me ajuda, que me dá forças para eu experimentar situações novas, para eu batalhar por aquilo que eu quero, para eu acreditar, para eu investir, para eu confiar, com todo esse peso, né, de ter que agradar, de ter que estar de acordo com o que o outro pensa que tem que ser, fica muito comprometido. Então, o que eu quero sugerir é o seguinte: entenda que o que você faz não é você, né? Que a gente é muito mais do que isso. Volta lá na sua história. Eu gostaria de coração. Ih, gente, o que eu arrumei nesse celular? Que toda hora tá chegando esse barulho de mensagem. Vulnerabilidade aí, tá vendo? Vai ficando em alta. O que acontece? Dá uma revisitada na sua história. Sabe aquela parte da sua história de vida que te envergonhou? Revisita lá. E essa parte da vergonha que você experimentou, se foi um período longo da sua vida, se foi um período curto, se foi uma situação específica que está aí até hoje te martelando, que você experimentou uma vergonha, ressignifica. Ressignifica essa vergonha que você experimentou. Entenda que todos nós vamos nos envergonhar em algum momento da nossa vida e que a vida não precisa parar em função disso. Reveja seus valores, suas crenças, e a partir disso daí você vai se definindo de uma forma melhor. Tá? Então, para a gente melhorando a nossa autoestima, além de entender que nós somos vulneráveis, que a vulnerabilidade vai acompanhar toda a nossa vida, que a gente pode se expor e que a gente não necessariamente vai agradar a todos que estiverem nos vendo, nem todo mundo vai aplaudir, né? E vai depender muito também da interpretação dessa outra pessoa, nem sempre vai ser de você. Uma amiga minha disse que está fazendo um curso que para ela está um pouco... não atingiu, assim, para ela tá um pouco ultrapassado. Por quê? Porque ela tá um pouco além desse curso. Ela disse: Elaine, eu entrei nesse curso, mas eu entendi que era uma coisa diferente, então tá aquém daquilo que eu desejo para minha vida. Então é uma questão dela, não é que o curso não é bom. Para ela, ele já não tá fazendo mais sentido. Então nem sempre o fato da gente não corresponder à expectativa do outro tem a ver com aquilo que a gente faz. Tá? Busca entender atenção quando você faz o que você faz. Para que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Qual é a sua intenção por trás do fato? É uma intenção boa? É um valor seu? É algo significativo? Então isso basta. Isso é importante. E com certeza, talvez não vai gerar todos os resultados que você gostaria que gerasse, mas vai gerar algum tipo de resultado. Ei lá, bem-vinda, querida, obrigada, que bom que você chegou. É bom demais quando a equipe tá aqui dando uma força, né, pra gente lidar com essa vulnerabilidade toda. Gente, outra dica, te ofereça a presença sua, ofereça presença real a você. Entenda que você é vida real, você não é expectativa. Você não é 100% acerto, tá? Então, te ofereça presença real. A gente tem uma preocupação em oferecer uma presença para os outros. Já reparou quando tem uma visita da nossa casa que a gente precisa largar tudo? Agora a gente não tá nem podendo ter mais, né, gente? Antes, quando a gente podia ter que largar tudo para dar atenção para a visita. Ai, ai. Mas vai voltar, gente. Então, o que acontece? A gente larga tudo para oferecer uma presença para essa visita. E a gente muitas vezes não oferece uma presença para nós mesmos, a nossa presença. Né? Vai começando a entender que a sua presença é boa.
vai fazendo as pazes com você. Se você começar a fazer esse exercício de ressignificar a parte vergonhosa da sua história, já vai ajudar bastante. Entenda também que os seus cuidadores, sabe, os pais ou os avós, aquelas pessoas que te ajudaram aí a formar a sua personalidade, que ajudaram na sua criação, na sua formação como ser humano, elas também eram vulneráveis. E provavelmente não sabiam lidar com elas em muitos momentos da vida. Por isso elas fizeram o que fizeram. Por isso elas agiram como agiram. Vamos olhar para nós. Vamos prestar atenção em quantas vezes na nossa vida a gente acaba agindo de uma forma que não é assertiva com alguém dentro da nossa própria casa, porque o comportamento dessa pessoa expõe uma vulnerabilidade que é minha. Observem na sua casa. Muitas vezes isso acontece. Alguém da minha casa tem um comportamento, isso acontece muito com as crianças. A birra da criança expõe uma vulnerabilidade dos pais. Por quê? Porque a gente tem, eu gosto muito desse exemplo, a gente tem como cultura, né, da nossa sociedade que uma criança que faz birra não é bem educada. E quem é que educa essa criança? Então, a nossa vulnerabilidade, ela mostra a nossa vulnerabilidade, a gente fica exposto a partir do comportamento dos nossos filhos. Mas você conhece o seu filho 24 horas do dia, não só no momento da birra. Né? Claro que a gente tem vários exemplos de como lidar com uma birra, né? De como fazer com que a criança entenda que isso é um período da vida dela em que ela quer se comunicar, mas não necessariamente sabe como, e aí ela acaba agindo dessa forma. Então a gente pode ir interagindo com a nossa criança de uma forma que pode ser favorável. Então muitas vezes a gente não age de forma compassiva nem com a gente e nem com as pessoas mais próximas da gente. A gente se sente, a gente tem intimidade suficiente, né, para acabar agindo de forma agradável, para tentar corresponder a essa expectativa, a tentar corresponder com uma cobrança social, né? Então, é importante você voltar para você, se prioriza, volta para você, pensa aí nas suas necessidades, pratique alto valor, autovalorização, autoaceitação. Quando a gente começa a entender que a gente pode se aceitar sendo quem a gente é, como a gente é, com os erros que a gente cometeu. A Brené Brown diz, inclusive, que a gente pode apreciar os nossos erros. Gente, depois que um erro passa, a gente pode rir dele, a gente pode fazer piada com ele, a gente pode, interpretar ele de uma forma muito mais leve, muito mais favorável. Outra sugestão é você focar nos seus recursos. Qual que é a sua demanda? O que você necessita, o que você precisa, ou o que você tem medo? E pensa nos seus recursos próprios e os recursos fora de você também. A gente tem recursos que são materiais e a gente pode usar desses recursos materiais na hora de atender uma necessidade nossa. E se você vai se expor, se planeje, se organiza, estuda se for o caso e dê o seu melhor. Entenda que você está dando o seu melhor. Assuma isso para você. Quando a gente vive com essa noção de insuficiência, dificilmente a gente vai dizer, eu sou bom pai, eu sou boa esposa. A gente vai encontrar 1000 formas de não dizer isso. A gente vai dizer, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Não, eu não sou perfeccionista, eu não fico buscando formas de ser perfeito, eu não estou aqui buscando um ideal. Não é nada disso. É porque eu gosto das coisas muito bem feitas. O problema do perfeccionismo, da gente pensar que a gente tem sempre que acertar 100% e que tem que ter sempre assim, tem que ser maravilhoso, é que a gente não faz o que a gente pode fazer, o pequeno, o simples. A gente foca só no grandão. Deixa eu ver, a Piscilane está falando alguma coisa muito boa live. Eu aproveito para indicar o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala exatamente sobre esse tema. Gratidão, gratidão, querida. Muito obrigada. Esse livro, gente, transforma a vida de muita gente. Ele vai dizer
da vulnerabilidade feminina, da vulnerabilidade masculina. Quem é o homem que não tem medo do fracasso? Quem é o homem que não se preocupa com essa questão? Todos nós preocupamos, mas ela vai acentuar isso mais no masculino. E a mãe, eu falei da maternidade aqui, ela fala isso lá no livro. Se tem uma coisa que envergonha muito e que mexe muito com a nossa vulnerabilidade, é a questão da maternidade. Né? Então, vale muito a pena a leitura desse livro, ele é transformador. A Zack está dizendo assim, gosto de pensar que os meus erros podem, pelo menos, fazer os outros rirem e se alegrarem. É uma forma de servir. Olha que interpretação boa. Obrigada, Zack, pela contribuição. Né? Olha que legal. Agora, se eu fico vendo o meu erro como motivo de vergonha, o que eu vou fazer? Eu vou desaparecer desse pessoal. Né? É uma forma... Uma interpretação favorável, Zax, muito bom, obrigada, viu, querida? Exatamente. A Tânia está dizendo, é verdade, às vezes nos anulamos por causa do próximo. Exatamente, querer corresponder a esse ideal de perfeição, a essa busca, né, de um melhor que às vezes, né, é impossível, a gente acaba por se anular. E isso é muito ansiogênico, viu, Tânia? A gente vai ficando ansioso, vai ficando cada vez mais receoso e se afastando do nosso verdadeiro eu, que é aquilo que eu dizia lá no começo. E aí a gente não é a gente mesmo. A gente é uma busca por um ideal e que a gente não vai alcançar, porque a perfeição não é alcançável. As nossas metas precisam ser pequenas. Diminui, talvez. Por exemplo, aqui nas lives. Se eu ficar pensando que, meu Deus, eu vou ter que ficar 1 hora falando numa live de uma forma decorada, eu não vou poder olhar material nenhum, eu tenho que fazer aquele negócio lindo, maravilhoso, como todo mundo que já tem muito costume faz, fica difícil para quem não fez nunca ainda, né? Para quem ainda não experimentou. Agora, se eu penso, não, vou fazer um pouquinho mais curto, vou fazer de um jeito menor, mas que eu vou dar conta de fazer, vai ser melhor para mim, depois eu vou aumentando isso gradativamente. Tá ótimo, tá válido. O Rinaldo disse aqui, queremos dos outros aquilo que não fazemos por nós, deixando o nosso eu para depois. Exatamente. Aprender a dizer não, né, Rinaldo? A gente vai aprender a dizer não. E tem jeito, gente, de dizer não de uma forma assertiva, de um jeito que não vai magoar esse outro, de um jeito que não vai magoar a gente. A Renata tem uma frase, a nossa Renata Borges, que eu acho muito legal, que ela diz o seguinte, eu posso agradar o outro, mas eu não posso abrir mão de mim mesmo. Eu lembro que ela disse essa frase quando a gente trabalhou, a gente tem na clínica, né, tem no nosso Cog Planner, um caminhos do sim e do não, para a gente ir aprendendo ali a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Então, o não, em alguns momentos da nossa vida, ele é super assertivo e, do ponto de vista emocional, faz um bem danado, tá? Neri, eu estou adorando, é a primeira vez que escuto a sua live. Ai, querida, fico tão feliz, sabe? Assim, a gente quer mesmo contribuir. Gente, é outra coisa, se a gente pensa que o que você está fazendo é para contribuir. Obrigada, Neri, ó, me fez lembrar disso daqui, que eu já tinha pensado para falar e tinha esquecido. O que você faz tem uma intenção boa? É um valor? É para contribuir para alguém? Para a sociedade? Para uma família? É para contribuir? É o bastante, gente, é o bastante. Né? Então a gente fica muito feliz de saber que uma pessoa gostou do conteúdo que a gente trouxe. Né? Se forem muitos mais outras pessoas que gostarem, a gente fica muito feliz, mas a gente não pode deixar de continuar fazendo, experimentando, dando o nosso melhor, se alguém der um feedback que não for favorável. Outra coisa, outra dica legal, tanto para lidar, as dicas que eu tô dando, gente, é para lidar tanto com a vulnerabilidade quanto para aumentar a autoestima, porque uma coisa ajuda a outra, percebe? Quando eu vou lidando com a minha vulnerabilidade, ela vai baixando e a minha autoestima, ela vai subindo, porque eu vou vendo o meu potencial, eu vou sendo eu vou entendendo que eu não preciso me anular, eu vou dizendo não para aquilo que não acrescenta, que não tem a ver com os meus valores, que não está fazendo bem para a minha saúde emocional.
Então, a autoestima vai ganhando o seu lugar, tá? Então, a crítica, passe a ver a crítica com outros olhos se a crítica te mata de vergonha. Ressignifica isso também. Quando alguém te fizer uma crítica, procura filtrar essa crítica, procura perceber de quem vem, qual que é a dica que essa pessoa está querendo te dar, o que que ela entende desse assunto que ela trouxe aí, que você falou, né? O que que ela entende desse tema. Então, você filtrando essa crítica, vai ficar muito mais tranquilo, porque também você não tem que aceitar, você não tem que engolir tudo que os outros trazem para você. Né? A gente não tem que deixar o negócio descer quadrado, não. Se a gente filtra, a gente vai ver o que que cabe, o que que realmente faz sentido e o que que vale a pena eu trazer aqui para mim, de acordo com essa crítica que essa pessoa trouxe. Tá? Deixa-me ver mais aqui. Volte-se para você, eu já falei. Então, acredito que eu dei, gente, todas as dicas aqui que eu gostaria de dar, né? E eu desejo de coração que você reveja a sua história. A sua história é parte de você. Eu tô batendo muito nessa tecla, porque a gente começa a não gostar da nossa história. A nossa história pode não ter sido muito feliz lá no começo ou no meio, né? Mas isso não é motivo para a gente desistir daquilo que é melhor para nós, do nosso eu verdadeiro. Então eu quero mesmo, ressignifica lá a parte da vergonha que você passou, passe a ressignificar e a entender a vergonha daqui para frente de uma forma que te ajude, né? Pensando no seu futuro, em melhorias que você pode fazer, pensando que você deu o seu melhor. Eu consegui dizer não, feliz por isto. Exatamente, a gente fica feliz. É muito desconfortável no primeiro momento. A gente começa a pensar, como assim eu vou desagradar? Como assim eu vou falar não? Eu vou desapontar alguém? A questão da expectativa, gente, ela é muito comprometedora. Tanto se eu fico criando expectativas do fazer do outro em relação a mim, quanto se eu fico querendo corresponder à expectativa do outro o tempo todo. Tá? Então vamos atentar para essa questão da expectativa, porque ela é comprometedora, assim. Viu? Pessoal, eu espero ter contribuído, eu espero, né? Fiquei muito feliz, Neri, por esse retorno, tá? E aí vai ficar gravado aqui no nosso Insta, vai ficar também gravado no YouTube. Nós temos uma página, um canal no YouTube, e eu acho muito legal esse recurso, porque a gente pode ver em outro momento, né? Pode ver em um horário que seja mais tranquilo, ou a gente pode ver até de uma forma mais acelerada, que tem os recursos lá no YouTube, tá? Então, assim, muito obrigada, gratidão mesmo pela presença de cada um de vocês, pela participação conosco, e continua aqui com a gente, que a semana que vem a gente tem mais lives por parte da nossa equipe, tá? Por parte da clínica. Um beijo para todos vocês.